Hoje o vídeo vai ser falando sobre a nossa vinda para Houston. Então é esse o tema do vídeo de hoje e eu vou contar para vocês que nós até tentamos ficar em Orlando, mas a gente já sabia que não ia dar muito certo por uma questão muito simples. A vida em Orlando já não é tão em conta, tão, não vou dizer nem barata, mas assim, menos onerosa para os brasileiros, como em épocas anteriores. No período da pandemia, em 2020, né? Quando muitas pessoas começaram a trabalhar através de casa, através dos home office, muitos americanos deixaram os lugares mais frios, os estados mais frios, para ir morar na Flórida, que tem um clima mais agradável. E aí podiam trabalhar de qualquer lugar, né? Então eles iam trabalhar a partir de casa, poderiam estar em qualquer estado, então. E isso inflacionou o comércio, o setor imobiliário de Orlando. Isso fez com que a moradia lá, o custo de vida ficasse mais alto. Esse foi um dos fatores, né? Meu esposo ficou muito tempo verificando muitos canais de YouTube. Muito obrigada a todas as pessoas que falam no YouTube a respeito da vida na América, nos Estados Unidos, porque essas pessoas nos ajudaram muito. Por isso que eu hoje estou aqui, né, retribuindo, falando um pouco da nossa vida, para você que deseja vir morar aqui, né, saber um pouquinho da experiência de cada um. Então ele visitava esses perfis, assistia os vídeos e tal. Então aí ele conheceu algumas pessoas que trabalham como corretores em Orlando, viu questão de como é que são os aluguéis, como é que casas, apartamentos, como é que acontece essa questão de você alugar um imóvel aqui. E enquanto ele estava pesquisando lá em 2018, 2019, os preços estavam assim dentro daquilo que a gente poderia pagar, pensando assim, vamos fazer um planejamento de passar o primeiro ano vivendo da renda que a gente tem, do que a gente vai acumulou ao longo dos anos trabalhando. E aí, pelo menos para ter essa segurança do primeiro ano, poder, né, se estabilizar, para poder em seguida começar a trabalhar, para não ter que já chegar no país, já ter que trabalhar e já ter que correr atrás de receber em dólar, para não ficar numa situação difícil, até porque nós temos 2 filhas, né, crianças ainda, então tem que pensar muito bem. E aí, ele vendo esse avanço, né, a partir de 2020, o avanço dos preços dos aluguéis em Orlando, ele começou a verificar outros lugares para morar. E foi quando ele chegou ao Texas, né? Verificou, pesquisou, se agradou pelo estilo de vida, pelas cidades, pelos costumes. E aí a gente foi alimentando esse sonho, né, de vir morar aqui em Houston. Então nós chegamos em Orlando, passamos 15 dias lá. Durante esses 15 dias, a gente procurou lugares para alugar. Mas lugares que a gente via, tem que ver a questão da escola. Então, quando o aluguel era dentro daquilo que a gente estava esperando pagar, mais ou menos entre 1.300 e 1.500 dólares, a escola tinha uma nota muito baixa. Então, eram escolas com nota 3, nota 5, nota 6, não chegava nem a nota 7. E os lugares aqui, as regiões, elas são assim, quem dá o preço do aluguel daquela região é a qualidade da escola. É uma escola com nota alta, pode ter certeza que os aluguéis na região são mais altos. É uma escola com nota baixa, pode ter certeza que os aluguéis são mais em conta. Então, para quem é solteiro, não tem filho, tanto faz, pode morar numa região onde a escola tenha nota baixa. Mas não era o nosso caso. A gente tinha a Cecília, né? Nós temos a Cecília Chegamos aqui a Cecília com 7 anos, já com idade escolar. A Helena tem 3 anos, pode começar a estudar só a partir de 4 anos de idade, né, na pré-escola. E tínhamos que procurar uma escola elementar, que é a inicial, para a faixa etária da Cecília. Então aí os aluguéis que a gente viu por lá era em torno de 1.700, com mais taxas de não sei o que, ia para 1.900, 2.000 dólares, com um quarto. Com 2 quartos,
passava de US$ 2.000. E isso ia deixar com que o nosso orçamento ficasse muito, muito comprometido. Então, assim, ia ser muito difícil viver esse primeiro ano sem ter que começar a trabalhar imediatamente. E seria um trabalho braçal, um trabalho daqueles bem difíceis, porque a gente não fala o inglês, né? Até hoje estamos aqui, estou gravando esse vídeo para vocês agora no mês de outubro de 2022, exatamente dia 15 de outubro de 2022. Estamos aqui há 4 meses, estamos aprendendo inglês ainda. Então, para quem não fala inglês, para quem não fala espanhol, principalmente o inglês, tá? O espanhol já seria aqui na região do Texas, tem muita gente que fala espanhol por conta do México, né? Tem muitos mexicanos. Então, aqui tem muita gente que fala espanhol, o espanhol é quem tá nos socorrendo. Mas precisa falar o inglês para ter um emprego melhor, ganhar mais, ter um emprego com um pouco mais de conforto, né? Que não seja um emprego em obra, empregos mais pesados. E aí, nós estávamos assim já tristes, né? Desolados. Estamos aqui em Orlando com planos para ir para Houston, mas ainda não sabemos como vamos fazer. E meio que assim, no 13º dia, não, vamos para Houston. Vamos procurar passagem aérea e começamos a peregrinação para procurar passagem aérea para vir de Orlando para Houston. Nós achamos passagens de $50, né? De $50, mas foi em datas anteriores. Ali naquele dia que a gente estava vendo, era mais ou menos dia 26 de junho, estava vendo, estava mais caro. Mas nós tivemos que comprar as passagens, né? Normal, comprar passagem, ok. Nós tivemos que comprar para marcar o assento. Não tinha essa possibilidade de não marcar o assento. Você tinha que marcar o assento. E para marcar o assento, você tinha que pagar para marcar o assento. Então, nós tivemos que pagar isso. Tivemos que pagar também pela bagagem de mão. Por exemplo, você traz mulher, né? Tem a bolsa tiracol, o homem normalmente tem uma mochila. Isso aí não paga, que são esses volumes pequenos, né? Mas, por exemplo, aquela bagagem que no Brasil é aquele limite de até 10 quilos, aqui não tem bagagem de mão gratuita, não. E engraçado que a bagagem que você vai embarcar na aeronave, que seria a bagagem de mão, é mais cara do que a que você vai despachar. Ela é mais cara. Pelo menos para nós, naquele dia foi mais cara. Então, nós compramos 2 malas para trazer dentro da aeronave e compramos mais 2 bagagens para despachar, que são nossas 2 malas maiores. Então, nós deixamos uma parte da nossa bagagem em Orlando e o que pudemos trazer a gente trouxe, pagando esses volumes. Agora, uma coisa que é bem interessante. Lá no Brasil, a mala ela tem 23 quilos, a mala que despacha. Se ela tiver mais de 23 quilos, você precisa fazer toda aquela manobra, né? De bota coisa aqui, bota ali, para poder a mala não passar dos 23 quilos. Aqui é diferente. Aqui as medidas, elas são com outra escala, são com outro referencial. Não se fala em quilogramas, se fala em libras. Então, a mala de despachar, ela tem no máximo 40 libras. 40 libras dá em torno de 18 quilos. Só que, se a gente comprou, só que a gente só descobriu isso lá na hora. Se nós compramos 2 bagagens para despachar. As 2 bagagens juntas dava 80 libras, mais ou menos 36 quilos. Elas não precisavam estar uma com 18, a outra com 18. Uma podia ter 30 e a outra ter 6. A gente não sabia, entendeu? Senão a gente teria comprado tudo bagagem para despachar, teria juntado tudo ali, né? Os volumes, sem ter que ficar fazendo essa divisão, né? 18 quilos aqui, 18 nessa outra, como a gente costuma fazer no Brasil, teria só juntado tudo ali e botado para pesar, que eles pesam todas de uma vez. Isso é bem interessante, isso é importante saber. É até complicado um pouquinho a gente entender, mas é isso. A bagagem que despacha, ela é mais leve. Se você quiser uma bagagem maior, né, com maior peso, ela é um outro preço, é bem mais caro. E você pode juntar e pesar tudo de uma vez. No Brasil não, a gente tem que pesar separado, certo? Outra coisa, isso é bem importante.
Aquele carrinho que a gente empurra no Brasil, que a gente chega no aeroporto, já pega um carrinho, coloca as malas e sai empurrando para levar lá para onde a gente vai fazer o check-in e tal. Aqui aquele carrinho é pago $6. 6 contos. Se você não tiver 6 contos para pagar aqui, para pegar um carrinho, para carregar suas coisas, carregue você mesmo, viu? A bagagem é sua, as malas são suas, você que carrega. No nosso caso, não, a gente não pagou, mas aí em compensação, menina, era todo mundo carregando. A Helena carregando a mala dela, a Cecília carregando a mala dela, ninguém tava ajudando o menino, não, o menino que se vira. Eu e o Cademar já tava cada um carregando 2 malas. Então, ainda teve essa questão. E só para vocês terem noção, assim, aconteceu uma situação dentro da aeronave. Isso aqui foi uma coisa que aconteceu lá e que tem mais relação com a falta do inglês do que mesmo com a viagem em si. A gente estava muito cansado, a gente tinha passado a noite quase toda em claro, que a gente comprou a passagem e ficamos ali. O voo era cedo, era 6 horas da manhã, então 4 horas da manhã a gente já estava de pé, aliás, o voo era 7, a gente 4 horas da manhã já estava de pé para poder chamar a menina, então a gente estava muito cansado, com muito sono. Quando a gente entrou na aeronave, os 4 dormiram. E a gente ficou lá dormindo na aeronave e depois, quando eu acordei, assim, meio zonzo, eu digo, a gente não decolou ainda não. Já tinham se passado 40 minutos que a gente estava dentro da aeronave, a aeronave ainda em solo, com as portas fechadas, todo mundo sentadinho lá. E a moça, a comissária de bordo, começou a falar lá por que a aeronave não tinha decolado. E a gente não tinha nem para quem perguntar por que não tinha decolado. Não tinha inglês, não tinha espanhol, conhecia ninguém. Então nós ficamos só lá dormindo. E aí quando eu acordei que eu vi que não tinha decolado, eu digo, meu Deus. E me deu uma sensação assim de impotência, sabe? Gente, se aconteceu uma coisa, sei lá, Ave Maria, tivesse acontecido uma coisa bem pior ali, a gente sem saber falar inglês. Aí ficamos lá, sem saber por que a aeronave não tinha decolado. Adoraria contar para vocês essa parte, mas a parte que eu tenho para contar é essa. E ficamos lá. Mas o que eu achei interessante foi o comportamento das pessoas. Ninguém estava reclamando de nada. A gente estava dormindo porque estava silêncio, estava tudo calmo e a aeronave estava lá estacionada. Quando a comissária de bordo falou, avisou, aí eu vi as pessoas se levantarem, elas conversavam e tudo muito normal. Ninguém aparentemente, visivelmente irritado, desconfortável com a situação. E eu achei o comportamento das pessoas assim bem diferente, me surpreendeu. E passando esse episódio, né? 1 hora depois do horário marcado, a aeronave decolou, nós chegamos em Houston e assim fomos surpreendidos pela decoração, muitos bois e cavalos no aeroporto, né? Alguns funcionários, parecia aqueles funcionários do mês, sabe assim, os quadros colados na parede, algumas pessoas de chapéu, e aí a gente, legal, bacana, realmente é isso que falam do Texas, né? Que é o campo rural dos Estados Unidos, que aqui é bem assim um comportamento interiorano, que o inglês deles é com sotaque interiorano. Não tenho como perceber isso ainda, né? Mas gostei bastante a princípio, assim, primeiro momento, primeira chegada, assim, eu gostei bastante. Foi muito bom, ficamos bem tranquilos. Pegamos um Uber, né? Já não tão grande quanto na nossa chegada nos Estados Unidos. E fomos pro hotel. E aí depois eu vou contar para vocês no próximo vídeo que nós passamos por 4 hotéis antes de chegar na onde a gente está morando agora, nesse apartamento. E essa experiência que a gente teve nos hotéis é bem bacana. Eu tenho muita coisa para contar para vocês, muitas experiências para dividir com vocês. Mas eu peço que, se você gostou desse vídeo, se você está gostando do conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse conteúdo. Deixe eu saber se você está gostando, se ficou com alguma dúvida, coloque nos comentários.
E quem quiser pode nos seguir também lá no Instagram, no @zamorinhas, que lá eu tô sempre postando conteúdos do dia a dia, imagens das meninas, né, das escolas, como é que é a escola, como é que é o dia a dia, onde é aqui que a gente mora. Então eu faço esse convite a você e ative o sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.